Ora viva! Mais uma vez, no programa Aprender a Estudar em Casa, para a aula de História. Então, portanto, vamos começar a nossa aula. E para a aula de hoje, vamos continuando a falar da civilização da Grécia Antiga, sobretudo da cidade de Atenas, e hoje vamos falar sobre a vida da sua sociedade, como que decorria a vida na sociedade ateniense. Muito importante, tem algo muito curioso, por isso vamos, concentrem. Tanto vejam, sumário é a sociedade ateniense e a vida cotidiana. Objetivos: referir os grupos que compunham a sociedade ateniense, indicar as condições necessárias para se ser considerado cidadão em Atenas, explicar a origem dos escravos gregos, compreender as condições diferenciais entre a vida cotidiana do campo e da cidade em Atenas. Posto a anunciação do sumário, vamos entrar do concreto na aula de hoje, ok? Portanto, tenho ali uma imagem para ilustrar a composição da sociedade ateniense. Em primeiro lugar, observe comigo, temos dois grupos divididos, né? Em primeiro lugar, nesse grupo, presta atenção, esse grupo ali, a maioria da sociedade, ou seja, em números são maiores, fazem parte do grupo sem cidadania, sem direito ao exercício político. E do outro lado, temos o grupo dos cidadãos, grupos que exercem a política, grupos que administram e governam as cidades. Um facto muito curioso que nos mostra a imagem, temos ali mulheres de cidadãos, ok? Em termos de regalias e direitos, não constitui o mesmo grupo, ok? Tá bem? Constitui grupo dos escravos, dos metecos, em termos da participação na vida política. Ok. Depois de analisar a imagem, a figura, vamos então falar da sociedade ateniense em uma outra perspectiva. Vamos destacar então quem fazem parte da sociedade ateniense e, para já, temos ali que a sociedade ateniense estava dividida em três grupos: cidadãos, metecos e escravos. Vamos destacar cidadão. Bom, veja cidadão. A imagem nos ilustra o indivíduo, um senhor maduro, experiente, fazendo exercício político. Tá bom? Então, portanto, temos a questão que podemos responder ao lado. Leia o quadro comigo. Quem podia ser considerado cidadão em Atenas? E a resposta muito curiosa é esta. Presta atenção. Cidadãos são indivíduos do sexo masculino, filhos de pai e mãe atenienses, maiores de 18 anos e com serviço militar cumprido. Podem perceber requisitos
que o indivíduo tinha que reunir para poder ser considerado cidadão. Em primeiro lugar, tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Atenção, eu digo filho, não filha. Tá bem? Indivíduo de sexo masculino. Outra condição, tem que ser maior de 18 anos de idade. E por último, tem que ter serviço militar cumprido. Não tem essas condições, portanto, não vão poder ser considerados cidadãos. Então, portanto, o texto mais abaixo, o texto do vosso manual, nos indica algumas coisas também que nos enriquecem, sobretudo o nosso conhecimento. Portanto, leia comigo. Os cidadãos. Um indivíduo não é cidadão apenas por habitar num certo território, visto que metecos e escravos também habitam nesse território. Um cidadão define-se pelo facto de ter direito de votar nas assembleias e de participar no exercício do poder político. O texto nos destaca, claro, o privilégio que cidadão tem em relação às outras classes sociais. Muito embora possam coabitar dentro do mesmo território, mas privilégio de ascensão na vida social é diferente. Cidadãos têm direitos políticos, direito de administrar e de governar uma polis, dito de outro modo, uma cidade. Tá bem? Continuando então com a análise, ou então com a nossa aula, vamos perceber outras situações. Já vimos os privilégios dos cidadãos, destacam o texto, né? Únicos que participam no governo da polis, únicos que podiam possuir propriedades, não pagavam impostos. Ok? Continuando, a segunda classe social, metecos. Vamos ler o texto. Metecos eram estrangeiros nascidos noutras cidades da Grécia, que habitavam em Atenas, não tinham direitos políticos e estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato, chegando alguns a acumular importantes fortunas. Em geral, pagavam impostos para viverem em Atenas e estavam obrigados à prestação do serviço militar. Chegamos a falar da segunda classe social em Atenas. Tem alguns aspectos comuns a cidadãos, mas privilégios são diferentes. Em primeiro lugar, metecos prestavam serviços militares, como os cidadãos, mas não podiam adquirir terras em Atenas e nem tinham direitos de participação política. Ok? Mas dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. E também acumulavam grandes riquezas e pagavam impostos. É uma das classes sociais que trabalhava para cidadãos. Portanto, o vosso manual também nos reserva, facultou-nos alguns documentos. Os metecos, leiam comigo, os metecos. Bem,
deveríamos interessar-nos pelos metecos, pois são uma das nossas melhores fontes de rendimento. Além de se sustentarem a si próprios, pagavam ainda um imposto de residência. O texto reforça a importância dos metecos para com os cidadãos, então para com Atenas de maneira geral. A produção de riqueza está com os metecos, juntamente com uma outra classe social que vamos já destacar. Portanto, temos escravos. Lendo o texto, podemos perceber escravos formavam a grande maioria da população ateniense. Eram prisioneiros de guerra, condenados ou filhos de escravos. Executavam a maioria dos trabalhos mais pesados na agricultura, nas minas e nos serviços domésticos. Eram considerados propriedade do seu senhor e não tinham liberdade nem direitos políticos, embora houvessem leis que os protegiam contra excessos de maus tratos. Uma outra classe social, então, destacamos os escravos. Homens não livres, homens explorados, trabalhavam também para os cidadãos. Quem eram os escravos em Atenas? Prisioneiros de guerras, filhos de escravos. Uma mãe escrava já gera um filho escravo. Ok? Ou então, indivíduos que contraíam dívidas podiam também ser condenados à escravatura. Está bem? Muito importante essa informação. Assim, poderão perceber o estágio do desenvolvimento da nossa sociedade. Continua a analisar esse processo de evolução da vida social. Ok? Vamos destacar as mulheres. Que papel tinha a mulher na sociedade ateniense? Observe a imagem. Uma mulher ateniense esbelta, veste bem e muito bem ornamentada. Tá bom? Agora, vamos ler o texto. As mulheres, mesmo as dos cidadãos, tinham uma posição subalterna. Não podiam participar na vida política e tinham direitos limitados, vivendo na dependência dos pais ou dos maridos, mas influenciavam os seus familiares homens. Está dito, mulher não tinha direito de exercício político, mas perante um filho masculino, do sexo masculino, ela podia exercer uma grande influência na educação do seu filho. Ajudava o seu filho a tornar-se um cidadão. Ok? Muito bem. Agora, depois de falarmos de todas as classes sociais existentes em Atenas, vamos ter um cheirinho só da vida cotidiana dos atenienses. Vamos tentar perceber, compreender como os atenienses levavam a sua vida. Por isso,
Leia o texto comigo. A vida cotidiana dos atenienses. Os atenienses que viviam no campo dedicavam-se à agricultura. Na cidade eram artífices, oleiros, ferreiros e sapateiros. Dedicavam-se ao comércio e viviam dos rendimentos que ganhavam com o comércio e outros ofícios. Continuando, ainda com a vida cotidiana do homem. Os homens atenienses acordavam cedo e tomavam um pequeno almoço simples. Deslocavam-se até a Ágora, praça pública, onde trocavam impressões e discutiam sobre os problemas da cidade. Faziam compras no mercado. Continuando ainda, as casas no campo. Portanto, no campo, as casas mais modestas eram cabanas retangulares, protegidas por um teto de palha com um único aposento, flanqueado por uma estrebaria e por um estábulo. E casas na cidade. Na cidade, em geral, as casas das pessoas menos abastadas tinham 2 pisos. O resto do chão era constituído por uma ou 2 divisões, uma das quais dava diretamente para a rua e servia de oficina ou loja. O primeiro andar era destinado à habitação. Existiam também grandes casas de aluguer, divididas em pequenos apartamentos. Os primeiros arquitetos utilizavam materiais muito simples, como pedra e madeira. Portanto, minha gente, não se pode dizer tudo. Destacamos alguns aspectos da vida cotidiana dos atenienses. Continuem a pesquisar para saber mais e mais. Neste momento, eu quero que vocês memorizem essencialmente aquilo que vou vos dizer. Então, leia o texto comigo. Retém as ideias essenciais. A sociedade ateniense, no século V a.C., era formada por cidadãos, metecos e escravos. A vida cotidiana do campo era marcada pelos trabalhos agrícolas. Na cidade, os cidadãos dedicavam-se, sobretudo, à política, ao ócio e aos exercícios físicos. Os metecos ocupavam-se no comércio e no artesanato. Muito bem, desta forma acabamos, ou seja, terminamos a nossa aula. Mas sem antes deixar-vos um pequeno exercício. Tá bom? Então, portanto, preste atenção. Verificação de aprendizagem. Como era formada a sociedade ateniense no século V a.C.? Quem podia ser considerado cidadão em Atenas? Destaca o papel dos metecos na sociedade ateniense. Explica a origem dos escravos gregos. Descreve a vida cotidiana dos gregos que viviam nas cidades. E por último, compara o papel da mulher ateniense com a da sociedade atual. Minha gente, desta forma, terminamos mesmo
a nossa aula. Portanto, muito obrigado e até a próxima aula.